a presença? Eu estou representando a diretoria do Sinergia nessas discussões, né? E hoje a gente discutiu dentro da Intersindical dos Eletricitários de Santa Catarina, e nós, eletricitários, vamos sim, no dia 30, estar com o nosso povo na rua, esclarecendo com bandeira contra esse projeto danoso, né, a todas as categorias de trabalhadores no Brasil, né? É o mínimo que a gente pode fazer. E, além disso, é pensar junto com as centrais, com as federações, né, de uma ida a Brasília no dia 3 de setembro, que é o dia, né, que vai ser votado esse maldito projeto, né? Na verdade, a nossa diretoria, a gente também tem buscado participar, né? Eu, em alguns momentos, participei, outros diretores participaram também desse debate de terceirização, mas também da mesma forma, né? A gente vai jogar peso, a gente sabe que é uma batalha muito dura, né? Mas a gente tem que vencê-la porque está em jogo todas as conquistas da classe trabalhadora, né? Esse projeto é uma reforma trabalhista às avessas, né? Como não tem coragem de fazer a reforma trabalhista, de puxar esse debate, se tenta fazer por vias tortuosas, né? Então, se a gente não for para a rua, não combater, ele passa. Então, é com esse chamado para você que está em casa e ouviu tudo que nós comentamos aqui, tudo que foi discutido, um chamado a participar das mobilizações contra o PL 4.330, que vem para legalizar e ampliar todas essas barbaridades que já estão acontecendo, né? Porque isso que está acontecendo no setor elétrico, no setor bancário, se estende por muitas outras categorias. Então, é com esse chamado que a gente encerra o nosso segundo bloco, que contou com a presença, agradeço muito ao Milano e ao Marinho. E a gente volta para um último bloco com a advogada trabalhista Susan Marazilli, que vem aí fechar essa discussão com o caminho do judiciário. O que é que a gente pode buscar aí? Especialmente para você, exercícios para diminuir a cifose. A cifose é comumente chamada de corcunda e é uma tendência, já que todas as pessoas tendem a ficar no seu dia a dia inclinados sobre seus afazeres, seja um computador ou qualquer outra tarefa. O exercício é muito simples e você vai precisar apenas um colchonete, ok? Eu comparo esse exercício com o veneno de cobra. Ele pode ser muito bom e muito adequado para algumas pessoas num determinado ângulo, como pode ser muito ruim se a pessoa exagerar. Então você vai começar com os 2 cotovelos embaixo dos ombros, vai inspirar bem fundo, vai flexionar a perna direita, tira o cotovelo, segura no pé direito, vai inspirar novamente, segura no pé esquerdo. Se tudo estiver bem, você vai sentir uma leve contração na parte medial das costas. Inspire novamente e tente aumentar o grau da altura das costas e dos joelhos. Vai sentir também um alongamento no quadríceps, parte anterior da coxa, e um alongamento na parte anterior do tronco. Fique por alguns instantes respirando fundo, relaxe. Solte os pés no chão, coloque as mãos no lado da axila. Inspire novamente, junte seus pés, seus joelhos e pernas, encha os pulmões de ar e estenda levemente os joelhos até o limite da sua dor. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Relaxe os ombros, sempre longe das orelhas, e expira.
Mantenha também a coluna cervical em prolongamento com o restante das vértebras. Inspira. Expira. Sempre mantendo a casa da força acionada, ou seja, abdômen contraído. É isso, pessoal. Aguardem a próxima dica e uma boa postura para você. Apoio Academia Evolução, Avenida Hercílio Luz, 1209, Centro, e TV Floripa. Olá, voltamos para o último bloco do Você Tem Fome de Quê? Que está discutindo o impacto das terceirizações para os trabalhadores. Nesse último bloco, eu trago aqui a nossa convidada, quero agradecer muito a presença dela, a Susan Marazilli. Ela é advogada trabalhista e assessora jurídica do Sindicato dos Bancários. Susan, depois de tudo isso que a gente ouviu ainda diante de uma realidade onde não tem um projeto de lei. Então, assusta muito pensar que está vindo um projeto de lei que pretende legalizar tudo isso que já está acontecendo, né? Então, até a Confederação Nacional da Indústria está divulgando na mídia que está em busca de segurança jurídica. Então, eu queria que você falasse assim, eles estão inseguros na atualidade? Há uma insegurança jurídica, por quê? Por causa do que é o conceito da atividade fim e o que é atividade meio, né? Então, se percebe. Primeiro é o seguinte, nós temos um modelo hoje das empresas de gestão que é um modelo flexível. A globalização e a financeirização dessa globalização impõe às empresas uma flexibilidade tamanha que dê conta das oscilações do próprio mercado de ação, porque tu tem uma acumulação hoje, ela é uma acumulação virtual, de mercadoria virtual, crédito, ações. Então, há necessidade de ter essa flexibilidade numérica para acomodar aos interesses desta variação de ações e crédito, enfim, a que as empresas estão inseridas. Então, esse modelo de gestão de flexibilização, modelo flexível já vem há muito tempo, desde os anos 70, mas no Brasil se intensifica a partir das privatizações dos anos 90. Então, eles têm que fazer essa adequação, eles querem isso, eles querem ter maior liberdade para poder contratar, para poder mexer, para ter rotatividade e, dentro desse conceito, também um maior número de metas, de superação de metas, de objetivos e resultados, para atender a quem? No caso dos bancos, aos acionistas. Tá? Então, para isso tem que ter todo um aparato do Estado, do jurídico, para que te dê essa liberdade toda. E, atualmente, tu não tem isso. O processo de desregulação da CLT, ele já começa nos anos 90, quando nós temos a implantação do tempo parcial, nós temos banco de dados, temos também o trabalho aos domingos, lembra-se, né, que tinha esse retorno, vai trabalhar aos domingos ou não? Começa ali com as privatizações e também uma adequação do próprio TST às súmulas para essas situações. Mas não existe nada que dê uma segurança tal que diga que aquele tipo de atividade, que é a implantação irrestrita desse modelo flexível, é amparado tem um aparato jurídico que sustente. E aí esse projeto do Sandro Mambel, que foi apresentado em 1998, retirado de pauta, acho que em 2002 ou 2004, e reapresentado em 2004. Ele reapresenta com algumas alterações. Tá? Então, ele já é um processo histórico de implantação e que atende aos interesses das empresas. Então, dentro do que é atividade essencial e atividade meio, é que é um dos problemas. Então, quando os bancos chegam e dizem, eu quero implantar o modelo Nike para os bancos, ele precisa ter todo esse aparato jurídico que
possibilita essa mobilidade toda para fazer isso. Né? Sem depois ser muito interpelado judicialmente. Então, tu vai encontrar hoje, por exemplo, principalmente o tribunal daqui, ele considera algumas atividades como atividades fim, porque quando diz atividade meio, tu deixa um pouco subjetivo. O que é essas atividades periféricas que, teoricamente, não estariam participando, não fariam parte desse processo de etapas de produção, de serviços, que tu tem um resultado final? Qual seria? Então, deixa um critério do juiz. O Tribunal de Minas é muito radical. Ele é muito, tem alguns juízes que dizem o seguinte: atividade essencial é toda atividade, menos aquilo que está regulado em lei. Eu vou considerar atividade não essencial ou atividade meio o caso do vigilante, né, empresa de vigilância, transporte, limpeza e trabalho temporário. Fora disso, não considero. Considero sim como atividade essencial. Alguns outros tribunais consideram, não, a compensação não é, ela é atividade. Pois é. Mas ela faz parte desse processo todo de produção ou de serviços para que tu vai ter um resultado final. Então, ela é atividade. Exato, se compensação no banco não for, né? Como não? E outra coisa que é muito grave, que eles querem, por isso que falam em segurança jurídica, são as ações civis públicas, né? Ajuizadas pelo Ministério Público. Porque daí a abrangência é uma abrangência coletiva. Como essa definição do que é atividade fim ainda não está considerada, e a terceirização é considerada uma atividade não lícita, não é lícita, salvo naquelas questões que estão definidas em lei de atividade meio. Fora disso, não. Então, as ações que têm de âmbito coletivo, ela vai ter uma abrangência maior. Então, hoje nós temos ajuizado em Minas Gerais 2 ações coletivas que estão discutindo a terceirização no setor bancário, incluindo o Banco do Brasil, entre outras. Não tem, assim, um resultado. Aqui em Santa Catarina, no setor elétrico, tem essa atual, que foi falada pelo Marinho, sabe? Tinha uma anterior também que já resultou num ajuste de conduta há um tempo atrás. Isso é insegurança jurídica. Essas ações coletivas. Muito bem, as ações individuais, elas acabam não tendo essa repercussão, né? Exatamente. Então, isso que está incomodando, isso que fez o projeto do Sandro Mabel ser desengavetado, que ele é de 2004, né? Ele veio em 2004. Então, quase 10 anos depois. Susan, o juiz do trabalho, Jorge Luiz Sotomayor, ele tem, na minha pesquisa sobre esse tema, eu encontrei uma afirmação dele muito interessante, eu queria que você fizesse uma avaliação dessa afirmação. Ele diz que as empresas de terceirização, porque não têm atividade empresarial própria, a não ser o comércio de gente, não possuem bens suficientes para garantir os créditos trabalhistas desses servidores. E, como efeito, o ente público é responsabilizado ao pagamento desses créditos. Mantém-se assim a lógica oligárquica da divisão dos papéis entre o público e o privado, ficando o lucro para este e o prejuízo para aquele. Então é assim, apesar de ter havido uma alteração na redação do enunciado 331, que é o único assim, que pode ser um guia do que é a atividade essencial da terceirização ilícita na atividade essencial, e que dá alguns caminhos, caso haja o calote, e efetivamente há, ele garante a questão da subsidiariedade. Então, se a empresa contratada, não quitar os créditos trabalhistas, romper o contrato e deixar ao relento esses trabalhadores, eles têm que ingressar com a ação na Justiça do Trabalho e o juiz, a juíza, né, o Poder Judiciário, vai condenar, caso a empresa contratada não cumpra com a sua obrigação, mesmo que judicialmente, a empresa contratante, ela vem como uma forma subsidiária para quitar esses valores. A administração pública também acontece isso. E aí mesmo ela, a empresa contratada, tendo recebido o preço do contrato firmado, ela se esvai e deixa ao relento esses trabalhadores, e aí quem vem pagar é a administração pública, que é, em último caso, a sociedade que contribuiu para que nesse pagamento.
É nesse sentido. Então, há uma confusão. Daí, o outro leva, né, a empresa contratada fica com os lucros e benesses, enquanto que nós, da sociedade, de uma forma pagamos a conta por isso. É mais ou menos isso. E aí o interesse privado que é prevalecendo sobre o interesse público. Bom, o que o projeto de lei ele vem e diz? O Milano aqui, pessoal, já falou da questão do calote. Tá? É comum ver que em 6 meses, no setor bancário próximo a nós, 3 empresas deram calote aos trabalhadores que ficaram sem salário, sem salário mesmo, não pagaram o salário do mês, e nem as verbas rescisórias. Só que as empresas não estão instaladas aqui. Uma está em Goiás, outra está no Mato Grosso, outra não sei aonde. E aí, para quem é que esses trabalhadores vão reclamar? Liguem para o RH, daí o RH tem lá o teleatendimento, também liga. Resolveremos. Calma, esperem. E aí resulta que tem que entrar com ação na justiça, e por mais que a justiça do trabalho seja considerada rápida na solução do conflito, demora 3 anos. Eu tenho que pagar minhas contas, o meu orçamento doméstico desequilibra, eu vou para o cadastro de inadimplentes, quem é que vai pagar a creche da minha filha, enfim. Então, essa situação de precarização coloca essa massa de grupo de trabalhadores, que não tem uma organização sindical forte, que não tem tradição sindical e que estão pulverizados dentro no país todo. Então, se a empresa aqui ela pertence a um determinado sindicato, aos comerciários ou qualquer outro, pode ser que no Paraná seja outro sindicato que as represente. Então, há também uma pulverização de acordos, uma pulverização de representação sindical. E aí, retomando a questão, então elas ficam ao relevo, mas dentro desse conceito, dentro disso que está colocado pelo juiz, que ele é um juiz progressista, tem o projeto de lei do Sandro Mambel, ele vem e diz, não, isso nós vamos solucionar, porque as empresas somente poderão ser constituídas a partir de determinado capital. Só que o capital que está colocado na lei como sendo necessário e que poderia suprir esses calotes, não é o suficiente, sabe? Basta ver que esse caso que foi citado pelo Milano, que envolve Caixa Econômica, terceirizados de Caixa Econômica e da administração direta que eu falo, tá? Administração pública direta, os valores colocados como constituição do capital e que supostamente, como alegação deles para sustentar, como justificativa, seria para evitar e ter dinheiro para o pagamento nessas situações, não se mostra suficiente. Então, mesmo assim, e por prever a subsidiariedade dentro do projeto de lei, mesmo assim, a conta vai ser repassada para alguém, tá? Que é a sociedade. A mesma coisa das pessoas que ficam doentes. A pessoa adoece por Ler-Dort, adoece por doenças mentais, psicológicas, depressão, síndrome do pânico, pelo excesso de metas, pelo sistema competitivo, onde o teu colega de trabalho não é teu colega, mas é o teu concorrente. Esse é o modelo de gestão. Eles adoecem, vão para a Previdência, quem paga a conta somos nós. E quem lucra é o banqueiro. Tá? Então, isso sim é uma confusão entre o público e o privado. É aquela questão que a gente coloca da República, sabe? Que não, ainda continuamos naquela coisa assim, esse Estado, esse público tem que me favorecer. Então, eu deixo milhões de adoecer, vão à Previdência, quem pagou a conta é essa sociedade que está aí pagando. Mesma coisa nesse sentido. Então, é mais ou menos isso que ele quer colocar. Ele faz uma discussão política e tem uma discussão também real, financeira, que é quem paga a conta. Não sei se você vai lembrar, Susan, mas nessas 3 empresas, o quantitativo de trabalhadores que estava envolvido nessa situação, de ficar sem o salário, não tem. Porque essas empresas, como elas contratam, os contratos são muito temporários, né? Porque é uma coisa que assusta
a quantidade de casos de empresas terceirizadas que não cumprem a obrigação mínima, que é o pagamento do salário mensal. Então, eu fico imaginando que a quantidade de processos na justiça contra essas empresas não seja pequena, né, Suzana? Não, elas são grandes, inclusive de vínculo, pedindo vínculo de emprego, né, da área de processamento de dados, de compensação, teleatendimento dos bancos, inclusive pedindo vínculo de emprego com reconhecimento, porque é aquilo que eu digo, das etapas para o resultado final. Então, eu atendo qual é o seu crédito, qual é a sua quanto que é, você tem o receptivo e o ativo, sabe? Então, tudo isso aí tem um número de ações bastante elevado na Justiça do Trabalho. Quanto à questão do número de demitidos do que sofreram calote com essas 3 empresas, que eu estou citando só essas 3, quantas outras não tem que a gente desconhece, né? Eu não tenho conhecimento, mas eu tenho assim uma experiência que chegou lá no sindicato, uma dessas terceirizadas, poxa, não recebi uns 15 dias que eu trabalhei, eu preciso desse dinheiro. Eu disse, então tá, deixa que eu vou ligar lá para a empresa, para a RH lá da empresa em Goiás. Nós estamos vendo isso, sim. Peço paciência para eles. Nós pagaremos, não sei quando, mas pagaremos. Essa foi a resposta que ela me deu, né? Disse, não, eu quero que tu me diga para que eu possa informar a trabalhadora qual é o dia que essa empresa pretende fazer o pagamento, pelo menos os salários. Nós estaremos depositando na conta dela. Assim. Então, tudo ficou igual. A trabalhadora vai ter que entrar com a ação, vai ter que dar um jeito de viver. Pronto, é essa situação, é essa precarização, é o precariado mesmo. É a nova classe trabalhadora. Nova classe. Precariado. Que está querendo se expandir para todas as categorias, né? Quer, exatamente. Você está falando das questões de fundo da nossa sociedade que estão levando a valorizar esse tipo de projeto, né? Por isso que ele está tendo tanta aceitação, por isso que ele está virando PL. E em muitos casos que a gente já trouxe aqui no programa, a terceirização, ela não envolve nenhum tipo de economia para a empresa que contrata o trabalhador terceirizado, né? Por exemplo, o setor de alimentação da penitenciária, do Complexo Penitenciário de Florianópolis, existia um setor de alimentação contratado pela prefeitura que custava aos cofres públicos 120 mil por mês. O serviço foi totalmente terceirizado e hoje a prefeitura de Florianópolis gasta 700 mil por mês para manter uma empresa terceirizada fazendo o mesmo trabalho para a mesma quantidade de pessoas. Então eu fico pensando, se o poder público não economiza com isso, se ele ainda é alvo de ações jurídicas, depois cobrando até o salário das pessoas, enfim. Suzana, você não avalia comigo que tem que ter interesses políticos por trás disso, já que a questão não pode ser econômica? Algumas empresas que eu percebi, né, que deram calote e foram chamadas na justiça para responder, inclusive a empresa contratante, que aí incluía também a administração pública, enfim. Tu vai ver os sócios das empresas. Se tu pegar na internet, pega os sócios das empresas que foram contratados, nossa, tem passagens, já estiveram envolvidos em algumas situações de suposta corrupção, ou não pagar, estão inadimplentes na Receita Federal, mas tem vínculos com alguns políticos, enfim, alguns setores políticos, né? Vou colocar dessa forma para quê? E aí entra aquela questão que está colocada ali, essa coisa do que é o público e do que é o privado. Então, há esse interesse, onde o privado tem uma prevalência frente ao público. Há possibilidade de tu fazer uma licitação, porque as empresas, principalmente, que fazem licitação, elas vêm, não, eu fiz o processo de licitação. Mas o processo de licitação, tu tem 2 tipos, tu tem que saber eleger a empresa. E nem sempre a eleição, ela é a mais acertada. É possível fraude nessas licitações? Também é possível essas fraudes. Mas eu acho que tudo isso que está dentro de um processo de reestruturação produtiva, onde o modelo de flexibilização é o que mais interessa. Eu preciso ter um modelo flexível, as empresas, por causa da questão do lucro. É isso que me parece que está muito presente nesse projeto.
A questão da administração pública, ela entra esses compadrios, esses favorecimentos, tá? Mas dentro de tudo isso é esse projeto maior que inclui esse processo de reestruturação e desse modelo flexível de produção, onde os trabalhadores são descartes, eles têm que se oscilar. Nós temos que ter uma facilidade tal de gestão que essa massa de trabalhadores pode oscilar, eu tenho maior rotatividade, eu quero maior produção, eu quero superação, porque eu tenho que atingir aquele objetivo que é a globalização financeira, né? É certo, certo. Susan, as suas informações foram preciosas para a gente encerrar o nosso programa, porque esse assunto, ele levantou muitos outros, e enfim, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma abordagem bem geral, bem interessante. Bem, então eu agradeço muito a sua presença aqui, e com isso a gente encerra o nosso Você Tem Fome, que tratou do impacto das terceirizações na vida dos trabalhadores. Boa noite.